Vamos espalhar o bom perfume de Cristo? A leitura bíblica de hoje está em Jeremias, capítulo 16 e verso 20. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? O grande e constante pecado da idolatria acompanhou o antigo Israel, e o Israel espiritual é atormentado por uma tendência à mesma loucura. A estrela de Ranfã não brilha mais, e as mulheres não choram mais por Tamuz. Mas Mamon ainda impõe seu bezerro de ouro, e os santuários do orgulho não são abandonados. O ego, de várias maneiras, luta para sujeitar os escolhidos ao seu domínio, e a carne prepara seus altares onde encontra espaço. Os filhos prediletos são frequentemente a causa de muitos pecados entre os cristãos. O Senhor se entristece quando nos vê bajulando-os além dos limites. Eles viverão para ser uma maldição tão grande para nós como Absalão foi para Davi, ou serão tirados de nós, deixando nossos lares desolados. Se os cristãos quiserem cultivar espinhos para acolchoar seus travesseiros insones, então deixemos que mimem seus queridos. É dito corretamente que eles não são deuses, pois o objeto de nosso insensato amor é uma bênção duvidosa. A consolação que nos dão agora é perigosa, e a ajuda que poderão nos dar na hora das dificuldades, na verdade, é muito pequena. Por que então ficamos tão enfeitiçados por vaidades? Temos pena dos pobres pagãos que adoram um Deus de pedra e ainda assim adoramos um Deus de ouro. Onde está a vasta superioridade entre um Deus de carne e um Deus de madeira? O princípio, o pecado, a loucura é a mesma em qualquer dessas situações. Só que no nosso caso, o crime é agravado porque temos mais luz e pecamos diante dela. Os pagãos se inclinam perante uma falsa deidade, mas nunca conheceram o verdadeiro Deus. Nós cometemos dois males na medida em que abandonamos o Deus vivo e nos voltamos para os ídolos. Que o Senhor purifique a todos nós dessa iniquidade gravíssima. O mais querido ídolo que eu conhecer, seja qual for esse ídolo, ajude-me a arrancá-lo do teu trono e a adorar apenas a ti. Agora reflita comigo. Jeremias registra uma pergunta feita pelo próprio Deus que ainda hoje ecoa como um confronto direto ao nosso coração humano. Acaso fará o homem para si deuses que de fato não são deuses? Essa pergunta carrega em si uma dor e uma denúncia. Dor porque revela o coração ferido de um Deus que viu seu povo trocar a glória do Deus vivo por ídolos. Denúncia porque evidencia a tolice da idolatria humana em todas as gerações. O povo de Israel, no contexto deste capítulo, estava obstinado em sua idolatria. Não apenas haviam se afastado do Senhor, mas criaram para si falsos deuses, deuses que nada podiam ver, ouvir ou responder, deuses feitos pelas próprias mãos, deuses sem poder, mas que exigiam sacrifícios e prendiam os corações. E o que isso nos diz hoje? Ainda que não fabriquemos imagens de madeira ou pedra, muitos têm esculpido deuses dentro da alma. Criamos deuses com nomes modernos: status, prazer, controle, conforto, dinheiro, aparência, relacionamentos, ideologias, até mesmo ministérios e pessoas. Tudo aquilo que toma um lugar central da nossa confiança, do nosso tempo e da nossa devoção pode se tornar um Deus que não é Deus. E a pergunta de Deus permanece: por que vocês fazem isso? Por que damos nosso coração àquilo que não
pode salvar, porque buscamos abrigo em refúgios que não protegem, porque esperamos segurança daquilo que é passageiro, porque jogamos fora o nosso tempo com aquilo que não edifica. A Bíblia nos mostra que essa é uma tendência antiga. No deserto, Israel se cansou de esperar por Moisés e moldou um bezerro de ouro. Em sua ansiedade quiseram um Deus visível, manipulável, presente aos seus olhos. O mesmo acontece conosco. Quando a fé enfraquece, a carne tenta preencher o vazio com ídolos visíveis e imediatos. Mas Jeremias nos chama a olhar para essa realidade com clareza. Esses deuses são construções humanas que prometem, mas não cumprem. São fontes secas, são refúgio que desabam quando a tempestade chega. Jesus, o Filho de Deus, também confrontou este tema. Ele disse: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O coração dividido é terreno fértil para a idolatria. E o que o Senhor deseja é inteireza, entrega, adoração pura. Prestem atenção, mantenham seus corações vigilantes. Não permitam que nada e ninguém tome o lugar de Deus em suas vidas. O Senhor nos chama ao arrependimento e à restauração. Ele não deseja apenas que abandonemos os ídolos, mas que retornemos para Ele, o único Deus verdadeiro, fonte de vida, paz e salvação. Senhor, reconhecemos que muitas vezes nosso coração se distrai e se divide. Pedimos perdão por cada vez que colocamos nossa esperança em coisas passageiras, por cada ídolo escondido no íntimo da alma. Purifica-nos, ó Deus, e revela tudo que tem ocupado o lugar que é Teu. Ensina-nos a confiar somente em Ti, que nosso coração seja Teu trono, nossa vida seja Teu altar e nossa adoração seja dirigida somente ao Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém.